Hi and welcome. Are you ready to learn a new verse? But if we confess our sins, he will forgive our sins. 1 John chapter 1, verse 9. Não sei se você conhece esse versículo, mas aqui é a parte B, que diz assim: Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele perdoará os nossos pecados. Está lá em 1 João 1, 9. Muito bem, hoje a nossa aula está dividida em algumas partes, então aqui tá bem curtinho para você ficar craque. Depois a gente tem a segunda parte da aula, ok? Então vamos começar com a nossa pronúncia, tá? Vamos focar aqui no nosso speaking, na nossa fala. Aqui no but, olha só, termina em T. But if we confess our sins. A gente pode ler, tá? Palavra por palavra, mas a fala no dia a dia ela é muito conectada, ela é muito linkada. Então é importante a gente aprender esses links. Então olha esse T do but, como ele vai mudar. Olha, antes do T, nós temos um U, que é uma vogal, e depois também nós temos uma vogal. Portanto, o T, ele está no meio das duas vogais. E sempre que acontecer isso, esse T ele vai ter um sonzinho de R, esse R fraco paulista, né? Ou o D fraco do inglês. Como assim, teacher? Ó, presta atenção. But if, but if, but if, tá? É a mesma coisa da palavrinha water. Water, water. Tá escrito water, tá? Mas esse T, na pronúncia americana, tá? Vai ficar water. Alright? E no britânico, teacher? But if, ok? Mas aqui a gente tá praticando a American pronunciation, American accent, tá? But if we confess our sins, olha só aqui, confess our, esse our, tá? É o som de A, our sins, ok? Então tudo junto, confess our sins. But if I confess our sins, He'll forgive our sins. E aqui no forgive, lembrando que ó, esse E do forgive, ele é silencioso, a gente não vai pronunciar. A gente vai fazer um link lá com our. He'll forgive our sins, ok? Então, de novo, vamos praticar aqui tudo linkado. But if we confess our sins, He'll forgive our sins, ok? Very good. Então, vamos lá aqui para o nosso vocabulary. But e o if, eles podem estar separados também, tá? Então, but é mas, é uma adversativa ali, e if é uma, assim, significa if, é se, tá? Então, ele é uma condição, uma hipótese, se, tá? A gente vai ver no último slide exemplos aqui dessas if clauses. Você fica aqui que a gente vai aprofundar, tá? Mas em termos de tradução é mais se nós confessarmos, tá? Aqui o verbo, nós temos dois verbos, confess e forgive. Forgive, ok? Lembrando que esse a gente não pronuncia. Muito bem. Então aqui, olha só. Se a gente for olhar, we confess, nós confessamos. Se a gente incluir o if, se nós confessarmos, muda um pouquinho, tá? E temos o will antes do forgive, que vai colocar esse nosso verbo no futuro. Ele perdoará. Então, primeiro a gente tem uma ação para depois ter um resultado, uma reação. E ele perdoará. Primeiro confessa e depois ele perdoará. Alright? Deixa aqui o like se você já está gostando. Essa é a parte mais básica, mas a gente vai avançar, tá bem? Então vamos lá. Nosso próximo slide. Só para reforçar antes de passar. Our sins, pecados, ok? Olha lá. Sins, pecado. E como é pecado no singular, tira o S. Fica sin. Ó, lembrando que é nasal. Sin. Alright? Our sins, nossos pecados. Ups, ó. Nossos, faltou um S aqui, tá bom? Very good. Então vamos lá. Mais um pouquinho. Olha só, baseado lá naquele nosso último slide, confess and forgive são os dois verbos daqui do nosso versículo. E aqui eu coloquei algumas frases para você
conseguir entender e identificar esses tempos verbais. Vamos focar na gramática aqui na estrutura. Então, olha só. I confess my sins every day. Então, eu confesso os meus pecados todos os dias. Que tempo verbal é esse? Presente ou futuro? Presente, ok? Ó, tá o verbo aqui, confess. Muito bem. Agora aqui a segunda frase. I will confess my sins every day. Então, aqui, eu confessarei. Por que muda para confessarei? Olha aqui, quem tá aqui? Will tá aqui. Então, confessarei meus pecados todos os dias. Aqui está fazendo, né? Informando, fazendo uma promessa, tá? Muito bem. Então, aqui tá o presente simples, futuro simples. Mas eu quero chamar sua atenção para if clauses, para as frases com if. Nós teremos 3 tipos. Hoje a gente vai ver a primeira, que se chama primeiro condicional, que é aquela situação, se eu faço algo hoje, eu tenho um resultado depois, tá? Sempre depois, no futuro próximo. Então, olha só, aqui no nosso versículo nós temos if I confess, aqui a connection, if I, não sei se eu falei, tá, no versículo tá but if, então aqui eu coloquei if I, mudei, lá no versículo tá if we, if I, fica um super link aqui, ó, if I confess my sins, he will forgive me. Se eu confessar, olha aqui, acompanha aqui, if tá em amarelinho, ó, if I confess my sins, se eu confessar meus pecados, ele me perdoará. Porque perdoará, tem o will aqui. Alright? Coloquei um outro versículo fora aqui coloquei outro exemplo aqui fora do versículo. Vamos lá. If I study hard, I will learn fast. Então, olha como é que fica aqui. If I study, se eu estudar arduamente, duramente, if I study hard, I will learn fast. Eu, learn, aprender, tá? I will, tá lá will, aprenderei rápido. Ok? Gostou aí da dica? Desse outro exemplo? Então, deixa o like aqui, vamos seguir, tá preparado? A gente vai aumentar aqui o versículo, não se assuste. Porém, você já vai ter muito conhecimento, tá? Aqui das palavras do vocabulário. Olha só, nós vamos aumentar um verbo, então você vai ficar com 3 verbos hoje. O verbo confess, o verbo forgive e agora a gente vai colocar o cleanse, tá? Que é lavar, limpar, através da lavagem, tá? Lavar, limpar, cleanse. Muito bem. Então, vamos ler aqui, vamos praticar, falar um pouquinho. Você escuta e repete aí em casa. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John chapter 1, verse 9. Uau, tem algumas palavrinhas aqui, 2 palavrinhas super difíceis, né, de pronunciar, mas vamos praticar aqui. Então, a primeira é aqui, ó, na segunda linha. Faithful, faithful, faithful. Tem o TH, tá? Faith, aquele surdo, aquele que não tem som, vibração. Faithful, ok? E aqui, na última linha, olha o tamanho, 4 sílabas. Vamos dividir. Unrighteousness. 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 Então, olha só, acho que aqui a gente conhece o right daqui, né? Lembrando que o GH é mudo, então fica right, righteousness. E aqui começa com un, porque aqui é a palavra injustiça, tá? Aqui tá na negativa esse un. Un não é unrighteousness, injustiça. Alright? Vamos aqui no vocabulário. E aqui eu quero te chamar a atenção para alguns pronomes, tá?
Então, olha só, nós usamos ali we confess, nós confessamos, ou if we confess, se nós confessarmos. Então, olha só, we é o pronome pessoal, né? Da primeira pessoa do plural. Então, nós, we, certo? Sempre vai antes de verbo. A gente usa um pronome pessoal mais o verbo, ok? Agora, our sins, dá uma olhadinha aqui. Our, nossos o quê? Pecados. Esse também é um pronome, mas tá vendo que ele não é pessoal? Ele se refere a, ok, é nosso, mas ele sempre vai ter um objeto depois dele, tá bom? Então, our sins, our class, our telephones, tá? Nossos telefones, ok? Our names, os nossos nomes, tá? Então, é nosso de posse, tá bom? E sempre depois tem algo. Agora, olha só, nós temos aqui duas situações, tem dois verbos do mesmo jeito. Então, ali o verbo forgive us, nos perdoar. Esse nos, tá? É a mesma, a gente tá falando de nós mesmos, então Deus, Jesus, Ele nos perdoará, né? Vai nos perdoar ou perdoar-nos, tá bom? Depende do português mais formal e informal, tá? Então, o us, no português, tanto faz, na frente, informal, e no final, é mais formal. No inglês, sempre vai ser no final, porque antes do verbo tá o pronome pessoal. E ali vai ser o objeto, tá? Então, nós vamos receber essa ação de perdoar. Forgive us, nos perdoa, tá? Cleanse us, então nos limpa ou limpa-nos dos nossos pecados, tá? Então, por isso que o we é nós na frente, que é sujeito, e o us é nós, objeto. Então, um vai antes do verbo e o outro vai depois do verbo. Alright? Very good. Então, ali, continuando aqui no vocabulário, faithful and just, fiel e justo, ok? From all, from, preposição de, all é toda, tudo, todos, todas, tá? Depende do contexto. Aqui tá de toda injustiça, unrighteousness. Pegou aí? Unrighteousness. Very good. E agora, para concluir, eu quero falar o versículo de novo. Não veja, vou até... Não vou trocar aqui a tela para você checar depois. Mas, olha aí para baixo, anota aí no bloquinho de notas. Vamos fazer um ditado, um listening. Eu vou falar e você escreve, depois você olha aqui. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9. Very good. Very good. Bacana, espero que você tenha aprendido muito vocabulário, mais gramática. Hoje a gente aprofundou na gramática, vendo if clauses, ok? E depois ampliamos ali o versículo. Você falou bastante, aprendeu palavras difíceis. Que bom que você está aqui aprendendo e aprendendo com a palavra de Deus. God bless you. E não se esqueça de, se você quiser estudar, se aprofundar, ter mais interação, join us. Se una a nós, entra aqui no nosso grupo. Nós vamos ter o nosso próximo grupo de inglês com a Bíblia, tá? Com aulas online e ao vivo em julho. E vai ser pela manhã. Alright? Thank you very much and see you. Bye!